Muito bem, hora de oração, excelente dia para você, como é que você está hoje? Deus te abençoe rica e poderosamente, quero orar, abençoar a tua vida, em nome de Jesus. Guarda essa palavra no teu coração. Eu estou falando esta semana sobre uma palavra que subiu ao meu coração, sobre o apedrejar. Pessoas que foram ameaçadas, apedrejadas, o que isso significa? Que de fato nós não sejamos roubados, porque existe um espírito maligno que domina realmente as pessoas, às vezes em um nível de agressão, de religiosidade, de disputas, de violência mesmo. E apedrejar, na palavra, significa agredir, injuriar, significa mais ainda insultar alguém. Era uma forma veemente de exposição, de humilhação. Veja, Evangelho de João, capítulo 8, o versículo 3. Os escribas e fariseus trouxeram a sua presença, uma mulher surpreendida em adultério e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Veja, sejam apedrejadas. Isto diziam eles, tentando-o para terem do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele dentre vós que tiver sem pecado, meu Deus, aquele que tiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar pedra. E tornou a inclinar-se e continuava escrevendo no chão. Seja o primeiro, então, que atirasse pedra. Voltando aqui, dê atenção nessa palavra. Era uma perseguição muito grande sobre Jesus, porque de fato os sinais, prodígios e maravilhas do Espírito Santo em Jesus, o Salvador, o Messias, apontavam para as revelações que os judeus tinham e esperavam realmente como sinais para a manifestação do Messias prometido de Israel. No entanto, em sua dureza de coração, aquela rejeição toda, fazia com que ele vivesse essa perseguição, essa provação, esses testes e essa provocação. Então eles tomam aquela mulher tomada em flagrante adultério, não é? Aparentemente uma mulher acusada, uma prostituta, uma mulher acusada daquela prostituição, e que trouxeram até Jesus e disseram: esta mulher foi tomada em flagrante adultério. E a lei de Moisés diz, está escrito de fato, Deuteronômio 17, o versículo 7, não é? O primeiro que atirará a pedra, aquela que foi tomada em prostituição, né? Deve ser apedrejada. Eles trouxeram e disseram isso a Jesus. O que você diz? Falando para Jesus, o que ele iria dizer? Olha só como era realmente uma encruzilhada para Jesus. Primeiro, se ele dissesse que ela não deveria ser apedrejada, ele estava contra a lei de Moisés. Olha só o detalhe. Se ele consentisse que ela fosse apedrejada, Jesus estaria contra a lei de Roma, contra a lei de César, contra a lei dos romanos. Por quê? Porque a lei da época de Roma dizia que a última instância para a severidade de agressão que poderia culminar a morte sobre uma pessoa só poderia ser dada por Roma, no caso pelo governador romano em Jerusalém. Percebe? E mais ainda do que isso, consentir no apedrejamento daquela mulher era exatamente o Senhor não cumprir a sua missão, o seu papel, porque ele veio para padecer pelos pecadores. Era ele consentir com a destruição deliberadamente de uma pessoa tomada em flagrante adultério, em pecado. Então era um momento realmente de uma encruzilhada. E aí nós vemos esta ação do Senhor, ele se encurva e começa a escrever no chão: meu Deus, abra o teu coração. O Senhor não veio julgar, ele veio buscar e salvar os que se haviam perdido. Ele não veio apontar o dedo e ele não veio culpar e nem amaldiçoar ninguém.
nem colocar um peso sobre a minha vida ou a tua vida que nós não possamos carregar. Ao contrário, ele veio achar e libertar o que se havia perdido. O próprio Zaqueu, publicano, que era uma das pessoas mais, os publicanos eram as pessoas mais indesejáveis da sociedade da época. Jesus disse na casa dele: hoje houve salvação nessa casa. O arrependimento, o perdão, o caminho do triunfo na presença do Senhor, e Jesus foi intervir naquela causa, escrevendo com o dedo na terra. Alguns dizem que Jesus escrevia os 10 mandamentos primeiro. Por quê? Porque Deus escreveu, está escrito na palavra do Senhor, escreveu os 10 mandamentos, foram escritos com o dedo de Deus, não é? Então alguns dizem que Jesus estava escrevendo os 10 mandamentos, e quando aqueles homens começaram a enxergar aquilo, eles então ficaram alarmados e, acusados pela própria consciência, deixaram aquela atitude, aquele ato. Outros dizem que Jesus estava escrevendo os pecados daqueles homens, denunciando e desmascarando como aqueles homens estavam acusando aquela mulher, se eles mesmos tinham grandes culpas em suas vidas. Outros, mais ainda com agravantes, sugerem que muitos daquelas pessoas que estavam ali para atirar pedra na mulher tinham estado com ela mesma. Não sabemos, mas a verdade é que aquilo que Jesus escreveu foi de um alarme e de um toque na consciência daqueles homens tão grande que eles deixaram o mal que tinham pretextuado. Talvez você se veja na posição daquela mulher, acusado, enfraquecido, dominado no seu coração por angústia, por arrependimento, por remorso. E ninguém há ao seu favor. Então eu vim te dizer, Jesus Cristo, Filho de Deus, nesta palavra está aqui para dizer: eu sou ao teu favor, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem crer em mim não morrerá, e aquele que morrer em mim, ele viverá eternamente. E que a bênção de Deus esteja assim sobre a tua vida. Se, de alguma maneira, aquele coração endurecido daqueles que querem atirar pedras e apontar o dedo e acusar, é onde você se vê de alguma maneira ou em alguma área da tua vida, largue as pedras, porque o Senhor também não veio julgar. Ele veio escrever, está escrito para te libertar. Agora eu queria encerrar com o que diz a palavra do Senhor pela boca do profeta Jeremias. Escute, capítulo 17. Ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados. O nome dos que se apartam de mim será escrito no chão. Meu Deus, porque abandonaram o Senhor, a fonte das águas vivas. A grande maioria dos estudiosos, eles compreendem que Jesus estava escrevendo o nome daqueles fariseus, o nome daqueles homens que tinham pedras nas mãos para atirar, pedras nas mãos para atirar, para ferir, para destruir, porque não podiam aceitar aquilo. Mas o Senhor, Ele nos chama como estamos. Jeremias está escrito que seria escrito no chão, veja, o nome daqueles que abandonaram o Senhor, daqueles que deixaram o Senhor. Aqueles homens que ali estavam, por sua crendice e religião, eles não estavam perto de Deus, eles estavam longe de Deus, eles estavam abraçados com o ritual, mas longe do espírito da palavra verdadeira de Deus. E esta é uma verdade grandiosa, e que com esse entendimento você possa encontrar paz hoje no Espírito Santo, liberdade hoje no Senhor, para retornar, revogar males e para se levantar de onde talvez alguém tenha te jogado no meio, talvez os vícios, as drogas, acusações, injustiças, erros tenham te jogado no chão. O Senhor está lá, está aqui nessa palavra para te defender, para te levantar, para te perdoar. E como ele encerrou dizendo àquela mulher: onde estão os teus acusadores? Porque eles saíram acusados pela consciência, se cumpriu a palavra de Jeremias 17:13, quando leram os seus próprios nomes escritos no chão, não é? Eles saíram e foram embora. Jesus ficou sozinho com ela e Jesus perguntou: onde estão os teus acusadores? Ela disse: não há mais nenhum. Jesus disse:
Jesus disse, aliás, vou ler aqui o versículo 11, respondeu, ninguém, Senhor. Então Jesus disse, nem tampouco eu te condeno, vai e não peques mais. Amém? Deixa o teu pedido de oração, compartilhe essa mensagem. Fica com Deus.